Existe um arquétipo de personagem nos animes que é bastante utilizado e visto em várias obras, que é a figura do gênio. Aquele personagem que possui um potencial muito acima dos outros e que nos dá a impressão de serem os mais privilegiados dentro de seus mundos. Mas será mesmo que o talento nato pode ser considerado uma bênção? Ou será que aqueles que mais possuem poder e aptidão são os mais aprisionados e submetidos em suas escolhas? Nesse caso, se comprovado, talvez o talento possa ser também visto de forma fatalista e até mesmo como uma maldição. Eu resolvi falar disso depois de ter notado que alguns personagens desse tipo parecem não viver a história como os outros. É como se eles fossem puxados por ela. E dentre vários exemplos para debater essa ideia, eu vou trazer hoje o Gohan de Dragon Ball e vou passar em alguns pontos de sua jornada para analisar o quanto do seu caminho foi determinado por seu talento, mesmo que a seu contragosto. Logo após a morte de Goku, Piccolo se encarrega de cuidar do treinamento de Gohan para a luta contra os Saiyajins. Ele sequestra o garoto e solta ele no meio do nada para sobreviver por conta própria, para que Gohan possa amadurecer o suficiente para enfrentar os perigos que viriam no futuro. É um momento marcante na vida do Gohan, onde ele é forçado a enfrentar o mundo sozinho, bem antes de estar emocionalmente preparado para isso. Até então, tudo que nos foi apresentado é que Gohan era um garoto super protegido por sua mãe, e não fazia nada sem a supervisão dela. Porém, seu potencial já havia sido notado, mesmo ele sendo tão jovem. Deixado por Piccolo para treinar e sobreviver por conta própria, ele se vê em uma situação que vai muito além da simples sobrevivência física. Na verdade, há um episódio filler que mostra uma jornada introspectiva de Gohan, onde ele precisa encarar seus medos, sua solidão e, mais importante, a necessidade de abandonar sua infância de forma prematura. Esse episódio é bastante interessante, pois ele ilustra bem a essência da história desse personagem por todo o anime. No início do episódio, Gohan está vagando por um ambiente desolado, com fome e em desespero, até que depois de fugir dos animais que estavam tentando pegá-lo, ele acaba caindo em uma caverna. A caverna que, em várias histórias, simboliza introspecção e transformação, como na alegoria da caverna de Platão, por exemplo. Aqui, ela representa um espaço, onde Gohan pode olhar para dentro de si mesmo e encarar suas inseguranças. É dentro desse cenário que ele encontra um robô, preso e danificado, que vem fazer um papel de mentor a ele, ensinando a Gohan lições sobre perseverança e sobrevivência. É como se o robô fosse algo dentro dele mesmo que está tentando impulsioná-lo para encarar a necessidade de seu amadurecimento. Nada do que Gohan fez o levou até ali. Ele foi jogado. A história puxou ele porque ele foi literalmente feito para isso. E ele precisa lidar com as expectativas que foram postas em cima dele devido ao seu potencial. A interação com o robô é simbólica, pois representa a transição de Gohan de uma criança que busca proteção para um jovem que precisa aprender a ser autossuficiente. Esse robô oferece um tipo de estabilidade emocional temporária para Gohan, quase como uma âncora que ainda o mantém conectado à sua infância. Um último consolo antes do seu fim inevitável. Além disso, a caverna onde ele se encontra não é apenas um refúgio. Ela está desmoronando, o que nos lembra que essa fase de sua vida já está se esvaindo. A ideia de que a caverna está cheia de ruínas de uma outra era reforça isso, que tudo aquilo já ficou no passado, e Gohan precisa seguir em frente, pois a história sempre o puxa para a responsabilidade. Quando a caverna começa a desmoronar, o robô se sacrifica para salvar Gohan. Isso simboliza a despedida final da infância dele. A morte do robô representa o último vestígio de apoio que ele ainda tinha ali, naquela caverna, onde era uma criança. E é nesse momento que ele se vê obrigado a sair de lá por conta própria. A saída da caverna não é apenas física, mas uma metáfora para Gohan deixando para trás o conforto emocional e abraçando uma nova realidade, onde ele terá que ser forte por si só. A morte de seu amigo robô ensina a Gohan uma lição importante. Ele precisa continuar sozinho. Até aquele ponto, ele ainda tinha uma figura de autoridade ao seu lado, alguém que, de certa forma, o protegia. Mas agora, com a morte do robô, Gohan está por conta própria. Ele levanta e, mesmo com seus olhos encharcados de lágrimas, ele sorri, perseverante e mais forte para encarar o seu futuro inevitável, que irá exigir isso dele.
Esse foi o primeiro grande ponto do amadurecimento de Gohan, o que diz muito a respeito desse personagem, que, diferente do seu pai, não gostava de lutar. Porém, o seu potencial nas lutas sempre o puxou para o centro dos eventos contra a sua vontade. E sempre que ele resistia a ser essa figura do guerreiro que esperavam que ele fosse, as consequências o cobravam. Foi o que aconteceu tempos depois, na luta contra os Saiyajins. O seu medo, justificado por sinal, de lutar contra seres tão poderosos, o fez, pela segunda vez, ver alguém se sacrificar para salvá-lo. Dessa vez foi o seu mestre, Piccolo. A perda de seu amigo fez Gohan evoluir não apenas em seus poderes, mas também foi um trauma que o levou a amadurecer e entender que não lutar o traria muita dor. Ele não apenas é o exemplo perfeito de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, à medida que é devido ao seu poder latente que recai sobre ele o peso de fazer algo que está somente em suas capacidades, como também é o exemplo de que, com grandes responsabilidades, vêm grandes poderes, pois a sua força só aumenta quando ele entende que apenas ele pode fazer algo para evitar que novas perdas aconteçam. Mas sempre com um aspecto de ultimato: ou você é o que precisa ser, ou acontecerá o pior com os outros. É possível ver isso ainda na luta contra Cell, na qual Gohan está, mais uma vez, relutante de deixar sua fúria e real poder surgirem, e como todos os outros que estão ali, esperar que Goku resolva a situação como é o padrão de todos os arcos até então. A consequência disso é mais uma vez a perda de um amigo. Dessa vez, Gohan vê o Android 16 morrer na sua frente, não sem antes ele dar a Gohan uma última lição, a de que ele irá se deparar com situações às quais não pode se isentar, e que se você tiver a força para defender a justiça e o propósito certo, então é necessário usá-la. Só então aí que Gohan se transforma em Super Saiyajin 2. Ele luta contra Cell, porém movido pelo desejo de vingança, ele começa a usar sua força para menosprezar seu oponente. A consequência disso é que Cell decide explodir toda a Terra, mas é impedido pelo sacrifício de Goku. E mais uma vez, Gohan se vê perdendo alguém por conta de sua conduta, dessa vez por usar o seu poder de forma indevida. Essa experiência ficou marcada de forma tão profunda nesse personagem que anos depois ele passou a atuar como um super-herói pela cidade, inclusive usando trajes que lembravam seu amigo Android 16, que foi quem o ensinou o propósito para o qual usar sua força, e talvez como um lembrete de que se ele não agir, vidas podem ser perdidas, como aconteceu com 16. Vale destacar que essa ideia de heroísmo não é tão comum em outros personagens de Dragon Ball, pois a maioria deles é movido pelo mero desejo de lutar, enquanto Gohan luta pela responsabilidade de proteger as pessoas, não por vontade, mas por um dever. O interessante é que nessa realidade, quando a Terra finalmente fica em paz, ele realiza seu sonho de virar um cientista e abandona o treinamento. Afinal, seu pai e os outros guerreiros estão lá para salvar a Terra se precisar. Esse é um caminho do personagem que muitos fãs da franquia não gostam, afinal, Gohan já teve vários exemplos de como fugir dessa responsabilidade poderia custar caro. E sendo isso coerente com seu desenvolvimento ou não, o fato é que é exatamente isso que acontece mais pra frente. Uma nova ameaça surge e ele não estava preparado para lidar com ela, pois confiava demais que os outros fariam isso por ele. Mas esse é o Gohan do Super, e aqui eu quero me atentar à saga Z, e por isso eu vou falar de outro Gohan. O Gohan de outra linha temporal. Uma história na qual todos os guerreiros Z foram mortos pelos androides, quando ele ainda era uma criança, e foi o único que restou para proteger a Terra. Tudo aquilo que ele havia sofrido nos outros arcos, aqui aconteceu ao extremo. Toda a responsabilidade recaía sobre ele mais uma vez, como se fosse uma maldição, oriunda do seu talento. Esse ciclo sempre se repete, justamente com o único dos guerreiros que não gostava de lutar. Aqui, diferente da outra realidade, Gohan dedicou a sua vida a aumentar sua força para fazer o que somente ele poderia. E quando percebeu que poderia perder mais um amigo, em sua última oportunidade, ele evita que isso aconteça e o salva, mesmo que isso ocasionalmente o leve à morte. Nessa linha temporal, Gohan nunca realizou seu sonho. Ele nunca virou um cientista como queria. Ele foi esmagado pela responsabilidade que vinha junto com seu grande potencial. Um destino fatalista, como se ele já tivesse nascido sem chance de escapar disso. Afinal, a própria ideia de criar esse personagem veio porque Akira Toriyama em algum momento quis substituir o protagonista da franquia. Mas por algum motivo, Gohan foi escrito com essa relutância aos combates, talvez como uma resistência ao que Goku representava,
sendo Goku um personagem que resolve os conflitos não por um senso de responsabilidade. Por vezes, aliás, ele até procura novos combates e cria novas histórias, enquanto Gohan parece ser jogado nelas. Talvez essa seja a maldição do gênio, como se o talento sempre viesse unido ao senso de dever, à obrigação de ser antes mesmo de ser. Uma ideia paradoxal na qual aqueles que mais têm poder são os que mais se encontram submetidos a ele. Enfim, tem vários outros personagens que podem aprofundar essa discussão e talvez eu traga isso em outros vídeos. Se você gostou do conteúdo, curta, comente e compartilhe para apoiar. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até a próxima.